A greve dos bancários completou hoje um mês e muitas pessoas foram prejudicadas com a paralisação. Por isso, os órgãos de defesa do consumidor voltaram a se unir para pedir na Justiça que os bancos cumpram a lei da greve e mantenham 30% dos funcionários atendendo nas agências de Manaus e também no interior do estado. A força-tarefa que já se uniu contra a bandeira tarifária na conta de energia e a greve dos rodoviários agora vai entrar na Justiça para obrigar que os bancos cumpram a lei de greve. A ação de 8 órgãos de defesa do consumidor quer que em cada agência bancária seja mantido o atendimento físico e não apenas o eletrônico. Nós verificamos que são muitas agências fechadas, isso contraria até a própria lei de greve, e verificamos também que em algumas agências bancárias os clientes estão sendo constrangidos a aguardar o atendimento do lado de fora, mesmo com espaço no interior. Então a ação visa fazer cessar esses abusos. E o que a ação pretende é que os bancos exerçam o poder hierárquico sobre o contingente de funcionários que não dariam a greve para garantir o funcionamento de todas as agências e para garantir a prestação de todos os serviços bancários. Mas o serviço bancário é essencial e não pode ser interrompido. Os órgãos não são contra as reivindicações dos bancários, mas para eles, o cidadão não pode arcar com o impasse que já se arrasta há um mês e ainda não tem previsão de terminar. O que não se pode deixar é que não se tenha os 30% do serviço. O serviço bancário é um serviço essencial. Conforme a fiscalização constatou, é justamente em cima dos 30% que não está sendo cumprido a questão de pessoas que não podem sacar o seu FGTS quando tem todo um processo já, inclusive com data marcada, e também intermináveis filas de idosos que estão ficando do lado de fora da agência sem poder adentrar justamente para chegar até aquele caixa eletrônico que está dentro daquela agência bancária. A ação foi ajuizada na Justiça nessa quinta e pede multa diária de R$50 mil por cada agência que não cumprir a lei de greve. Se há um prejuízo ao consumidor, nós vamos destacar isso com os grandes responsáveis. No caso, as próprias agências bancárias devem manter o funcionamento mínimo necessário. Até porque o próprio dissídio estabelece que 30% dos funcionários devem estar presentes, 30% em todas as agências. A greve dos bancários desse ano já é a maior desde 2011. Segundo o sindicato da categoria no Amazonas, enquanto eles não conseguirem reajuste salarial de 14,78%, e aumento do salário base para R$ 3.900, a paralisação será mantida. E terminou agora há pouco uma assembleia do Sindicato dos Bancários. A categoria decidiu aceitar a proposta de reajuste de 8% e, com isso, os bancários retornam ao trabalho a partir de amanhã, ou seja, fim da greve dos bancários. E agora o Barezão. Aqui em Manaus, 2 partidas foram disputadas pela 11ª rodada do campeonato. Quem foi ao estádio Carlos Amit, no Coroado, viu o Fast aplicar uma goleada de 10-0 no Lanterno Nacional Borbense. Já na Colina, o São Raimundo recebeu o Manaus Futebol Clube, mas a partida ficou no empate. Antes da bola rolar, o Nacional Borbense, que amarga a última posição no campeonato com apenas 1 ponto, entrou em campo sem jogadores no banco de reservas. Para piorar a situação, o time enfrentou o vice-líder do campeonato, Fast Clube, que fez valer o favoritismo. Logo no início do jogo, Robinho aproveitou o vacilo da zaga para fazer 1-0 fácil. O segundo saiu logo em seguida, com Emerson de cabeça. E antes dos 30 minutos, Marciano fez 3-0. O massacre continuou. Peninha, com categoria, fez 4-0. Depois Charles recebeu sozinho e fez o 5º. Depois o 6º. O primeiro tempo terminou 6-0 para o tricolor. Já na segunda etapa, Charles de pênalti fez o 3º dele e o 7º do time. O Robinho ampliou ainda mais a goleada. E quando a fase não é boa, ela não é boa mesmo. Rickson fez contra e Rosenbrick fechou a conta. 10-0 para o Fast, que agora é o líder do campeonato.
estamos na reta final já, né? Na hora de definir as primeiras colocações. Isso a vantagem é muito boa para nós. Agora vamos lá para Manacapuru enfrentar o Princesa e sair de lá com algum ponto. O outro jogo da noite foi entre Manaus e São Raimundo, no estádio da Colina. E por lá, a rede só foi balançar no segundo tempo. Martoni de falta abriu o placar para o Gavião. Quando tudo caminhava para a vitória, o Tufão da Colina reagiu e empatou com o Fábio. Igor Cearense, treinador do Manaus, lamentou o empate. Futebol é isso, a gente não faz lá, tomamos gol e pagamos caro. Já Alberoni ressaltou a força do elenco, mesmo com poucos jogadores. O São Raimundo tem 14 jogadores praticamente para disputar o campeonato amazonense, né? Muitas vezes nem campo para treinar a gente tem. E nosso trabalho está bem feito. Com 14 jogadores no plantel, nós vamos chegar no quadrangular. Olha, e o Princesa dos Solimões ficou no empate com o Rio Negro. A partida foi no Gilbertão, em Manacapuru. Com o resultado, o Tubarão conseguiu se classificar para a próxima fase do Barezão. Princesa dos Solimões e Rio Negro se enfrentaram pela 11ª rodada do Barezão. E o Tubarão não contou conversa e se lançou ao ataque para tentar liquidar a fatura. E logo aos 5 minutos de jogo, após cruzamento de João Luiz, Jefferson subiu entre os zagueiros para cabecear e marcar para o Tubarão. Após o gol, as equipes, digamos que ficaram só na manha. E não passou disso o primeiro tempo. Na volta do intervalo, quem veio ligado no 220 foi o Rio Negro. E logo, aos 2 minutos, surpreendeu o Princesa com esse gol de Everton. O gol agitou os ânimos dos jogadores do Tubarão. Tanto que Michel, aos 6 minutos, foi expulso após receber 2 cartões amarelos por reclamação. Após a expulsão, o Princesa ficou mais ligado na partida e correu atrás do segundo gol. Aos 15 minutos, o juiz marcou pênalti nesse lance em cima de Jefferson. O próprio Jefferson foi lá e ampliou para o Tubarão. Aos 27 minutos, novo pênalti, dessa vez para o Rio Negro. Alan Bahia chutou firme para empatar a partida. O Rio Negro ainda teve este gol anulado por impedimento. O técnico Ader Baulana não gostou nada do jogo e muito menos da arbitragem. O Princesa é uma equipe formada desde o início e se não tivesse a mão do árbitro aí teria ganhado o jogo. Já o técnico do Princesa lamentou o empate dentro de casa. Criamos algumas situações, mesmo com homem a menos, as melhores situações de gols ainda foram nossas, mas erramos e é levantar a cabeça. Temos mais 2 jogos pela frente para fechar esse segundo turno, para a gente definir a nossa colocação na tabela e vamos em busca de fazer mais 2 grandes jogos e somar o máximo de pontos possível. E hoje o Vasco da Gama fez o primeiro treino na Arena da Amazônia para o jogo desse sábado contra o Londrina. A partida é válida pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O treino durou 45 minutos e não foi aberto à torcida. A maioria dos jogadores no gramado era do time reserva. Os titulares se concentraram no fortalecimento muscular no hotel. Os preparativos são para o jogo desse sábado na Arena da Amazônia, válido pela Série B do Brasileirão. O Vasco tenta recuperar a liderança do campeonato depois de 2 derrotas consecutivas. Isso creo que o que mais preocupa, essa queda de rendimento depois de jogo com Goianiense em casa que tinha sido muito bom. A gente perdeu muito disso, assim que tem que retomar isso que a gente está mais preocupado em retomar esse futebol. A Arena da Amazônia traz boas lembranças ao Vasco da Gama. O time Cruz Maltino venceu 2 clássicos válidos pelo Campeonato Carioca. Um contra o Fluminense e outro contra o Flamengo. E a expectativa agora é manter um bom retrospecto. A gente está se preparando junto com a comissão técnica para a gente fazer um bom jogo no sábado, para a gente conseguir um grande resultado, para a gente, o mais rápido possível, conseguir logo o acesso para nos dar tranquilidade.
Essa será a terceira vez do Vasco na Arena da Amazônia neste ano. O time ocupa hoje a vice-liderança da segunda divisão. Os ingressos para a partida variam de R$ 60 a R$ 100. O adversário do Vasco, Londrina do Paraná, chega hoje à noite a Manaus e tem treino marcado para amanhã. Vamos agora para um outro ponto da cidade, ver como é que está o fluxo de veículos pelas câmeras do CIOPS. Bom, a gente está vendo imagens nesse momento da Avenida Darcy Vargas, próximo ali à Universidade do Estado do Amazonas, a antiga UTAM. A via da esquerda, que está bem tumultuada, e o trânsito segue rumo ao Dom Pedro. Já à direita, sentido do rotatório ali do Coroado, está bem mais tranquilo. Na esquerda, a gente vendo aí o pessoal indo para o Dom Pedro, fluxo de carros intenso agora à noite na Darcy Vargas. Então, trânsito intenso, é preciso ter um pouquinho de paciência nesse trecho. E a seguir, quem mora no Amazonas sabe que a farinha é um item praticamente obrigatório na refeição. Agora imagina uma farinha com sabores diferentes. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa novidade.